Quando a gente fala Américas, o que vem à cabeça? Um lugar no mapa, certo? Mas a realidade é muito, mas muito maior. Isso aqui não é só um continente, é uma história gigante, cheia de diversidade e de extremos. Vamos descobrir juntos como uma única massa de terra consegue guardar tantos mundos diferentes. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, vamos começar com um número só: 14 mil quilômetros. É isso mesmo. Essa é a distância de uma ponta a outra, lá do gelo do Ártico até quase encostar na Antártida. É uma extensão que, sinceramente, é difícil até de imaginar e que já prepara o terreno para todos os contrastes que vêm por aí. E é essa imensidão toda que levanta a grande questão, né? Como é que pode um continente só ter tantos mundos dentro dele? Das paisagens, às culturas, as Américas são feitas de contrastes. E é exatamente essa história de opostos que a gente vai desvendar agora. Bom, nossa primeira parada é lá no comecinho de tudo, a formação geológica. Uma história de milhões de anos que explica por que este continente é, literalmente, uma terra de extremos. A história geológica das Américas é quase uma novela de separação e reencontro. Elas nasceram da quebra daquele supercontinente, a Pangeia, e por milhões de anos a América do Norte e a do Sul evoluíram como se fossem duas ilhas gigantes. Aí, há apenas 3 milhões de anos, o Istmo do Panamá surgiu do mar e conectou as duas. Isso deu início ao chamado Grande Intercâmbio Americano, um evento biológico maluco onde bichos do norte, tipo ursos e felinos, desceram e os do sul, como tatus, subiram. Isso mudou os ecossistemas para sempre. E essa história toda, claro, criou extremos que são de cair o queixo. De um lado, o deserto do Atacama. É o lugar não polar mais seco do planeta, onde algumas áreas não vem uma gota de chuva há séculos. Do outro lado, a floresta amazônica, pulsando com vida, abrigando 10% de toda a biodiversidade que a gente conhece no mundo. Deserto e selva, dois opostos, vivendo no mesmo continente. E claro, não dá para esquecer da topografia, que é simplesmente monumental. As Américas são cortadas por cadeias de montanhas gigantescas, como os Andes, que é a cordilheira mais longa do mundo. É lá que fica o Aconcagua, o ponto mais alto do planeta fora da Ásia. Essa verdadeira espinha dorsal de pedra define o clima e a vida por aqui. Ok, agora vamos sair da geologia e mergulhar na história humana. Uma narrativa de milhares de anos, com civilizações incríveis que foram, de repente, transformadas pelo encontro com o velho mundo. A presença humana por aqui é, nossa, muito antiga. Acredita-se que os primeiros chegaram entre 16 e 20 mil anos atrás. Eles teriam cruzado uma ponte de terra que ligava a Ásia à América, a Beringia, e a partir dali começaram uma jornada épica, se espalhando e se adaptando a cada canto, do frio do Ártico até a pontinha da Terra do Fogo. E olha, esses povos não estavam aqui só para sobreviver, não. Eles prosperaram. E como? Criaram civilizações de uma sofisticação impressionante. Pense nos Olmecas, com aquelas cabeças de pedras gigantes, nos Maias, com sua astronomia super avançada, nos Astecas, que ergueram uma cidade enorme em cima de um lago, e nos Incas, com uma engenharia espetacular que dominou as montanhas dos Andes. Agora, segura essa. Tem um fato aqui que bagunça um pouco a história que a gente costuma ouvir. Muito antes de Colombo, lá pelo ano 1000, exploradores vikings chegaram onde hoje é o Canadá e até montaram um vilarejo. Esse foi o primeiro contato europeu com as Américas de que se tem notícia. Surpreendente, né? Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar essa jornada toda. São milênios de desenvolvimento de sociedades complexas por aqui. E aí, um ponto de virada total em 1492, a chegada dos europeus. Isso deu início a uma troca global, mas também a uma era de muito conflito e conquista. E foi desse encontro turbulento que, séculos depois, nasceram os movimentos de independência que criaram os países que a gente conhece hoje. Beleza, vamos avançar no tempo e falar da diversidade incrível que define as Américas hoje. É como uma grande colcha de retalhos, tecida com fios de todos os cantos do mundo, tanto na cultura quanto na natureza. Se tem uma palavra que define a cultura das Américas, essa palavra é fusão. A base de tudo é indígena. Por cima dela vieram as camadas da colonização europeia, a influência profunda e super resiliente dos africanos que foram trazidos à força e depois novas ondas de imigrantes da Ásia e do mundo todo. O resultado? Um mosaico cultural que não existe em nenhum outro lugar. E essa mistura toda fica muito clara quando a gente olha para a fé. A grande maioria, tipo 86% da população, segue o cristianismo, mas ele raramente aparece de forma pura.
pelo continente inteiro, ele se mistura com as tradições indígenas e africanas, criando formas de fé únicas. É só pensar no sincretismo do Dia dos Mortos no México ou nas religiões afro-caribianas. São visões de mundo diferentes, convivendo no mesmo espaço. E essa diversidade não está só nas pessoas, não. Ela explode na natureza também. As Américas são um verdadeiro paraíso de biodiversidade, abrigando 1/3 de todos os grandes mamíferos do planeta. Pense em onças pintadas, côndores, bisões, ursos polares, uma fauna espetacular que vive nesses biomas tão diferentes. Para fechar, vamos dar uma olhada no papel das Américas hoje, uma verdadeira potência de recursos, mas que também enfrenta desafios gigantescos por causa dessa riqueza toda. Quer entender o peso econômico do continente? Pensa naquela xícara de café. A chance de o grão ter vindo daqui é enorme. As Américas produzem mais da metade de todo o café do mundo. É um motor econômico importantíssimo para países como o Brasil e a Colômbia. E não para no café, não. O continente domina a produção de coisas essenciais para o mundo todo. Pensa só, quase toda a soja do mundo sai daqui. Metade do lítio, que é fundamental para baterias de celular e carros elétricos. Uma fatia enorme do cobre. Essa abundância toda coloca as Américas bem no centro da economia global. Só que toda essa riqueza traz junto uma tensão enorme. De um lado, a necessidade de explorar petróleo, gás e minérios para a economia crescer. Do outro, a urgência de proteger ecossistemas que são únicos no mundo e garantir a sustentabilidade. Esse é o grande dilema do continente hoje. E esse número aqui, ele mostra como esse debate é urgente. 10.000 km². Essa é a área da floresta amazônica que desaparece todo ano por causa do desmatamento. É um número chocante e que representa um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo. Então, para tentar lidar com esses desafios todos, os países se organizam em blocos econômicos, como o SMCA na América do Norte e o Mercosul aqui na do Sul. São alianças que buscam fortalecer o comércio e a cooperação, definindo o papel do continente nesse mundo cada vez mais conectado. E no fim, tudo volta para essa ideia de contrastes, né? Um continente com natureza exuberante e desafios ambientais enormes, de riqueza cultural e desigualdades profundas, de recursos imensos e debates sobre como usá-los. A pergunta que fica é: como essa terra de extremos, com toda a sua complexidade, vai influenciar o futuro que todos nós compartilhamos?